Nós estamos aqui no nosso estudo do pensamento e vida, e hoje nós estamos nessa edição aqui do livro, e nós estamos estudando o capítulo 14, que é o corpo. E eu fiz uma representação aqui, né, desde que o nosso corpo é uma herança do corpo de animais semelhantes aos símios, aos macacos, né, e vieram da herança evolutiva de outros mamíferos, e cada um deles traz consigo um cérebro. Então, eu queria fazer esse comentário que o nosso corpo ele está muito ligado ao nosso cérebro, né, que é o principal órgão aí de manifestação da nossa mente. E a definição que a gente tem do dicionário do corpo seria a estrutura física de um organismo vivo, né, o homem, uma espécie animal, englobando todas as suas funções fisiológicas. E apesar de todas serem importantes, né, a gente fez esse pequeno destaque para o cérebro, que os espíritos prepararam para nós, os gênios que cuidam da evolução da Terra, né? E o nosso cérebro foi captado em profundidade por Michelangelo nessa pintura na Capela Sistina, e nós vimos aqui ele representando o homem encontrando a Deus, né? Uma coisa assim, uma figura muito bonita. E Michelangelo, ele sabia, né, nessa pintura, a gente às vezes não pensa que aqui em Deus e os anjos estão dentro do nosso cérebro. Olha aqui que coisa bonita, né? Se a gente vê aqui agora, a gente vê as partes do cérebro, então ele desenhou o cérebro humano saindo pelo lobo frontal, que é onde representa a nossa pineal. Olha que coisa bonita, né, que Michelangelo foi desenhar. E Calderaro, né, no Mundo Maior, ele fala que os lobos frontais do nosso cérebro são exteriorização de centros fisiológicos perispiríticos muito importantes, com milhões de células para funcionar a nosso favor. Ele diz aqui que nenhum homem jamais usou, nem os grandes gênios, a maior parte dessas células, né? E que são forças de um campo virgem, que a alma conquistará a golpes de autoeducação, olha que interessante, aprimoramento moral e elevação sublime, né? Onde se manifesta a fé vigorosa, é o nosso terceiro andar da casa mental. Então, veja que o nosso corpo ele tem muitos significados para a evolução do nosso espírito. E o que trouxe o nosso mentor Emmanuel a respeito do nosso corpo, não é isso? Então, Emmanuel nos traz que aqui vem a frase dele: abstendo-se de qualquer digressão científica, ou seja, de ficar discutindo ciência, porque os livros técnicos de educação usual são suficientemente esclarecedores, né, no que reporta aos aspectos do corpo humano. Lembremos que o espírito, que é o inquilino da casa física, né, aí, o que é inquilino? Né? É o indivíduo que reside em imóvel alugado. Olha que interessante. Então, isso não é bem nosso. A gente está de passagem aqui nesse corpo, não é? Apesar da potencialidade toda que ele nos traz. E ele preside a formação, ou seja, assiste, dirige, guia, presidir a formação e sustentação do corpo. Então, veja que são dois pontos que o espírito faz. Ele não só cuida da formação do nenê, né, do embrião, da criança, do crescimento da infância, como ele sustenta. Então, o nosso corpo também depende de nós. Como nós somos como espíritos, nos reflete no nosso corpo, né? Então, ele precisa da sustentação que o espírito lhe dá. E isso pode ser consciente ou inconsciente, veja como ele diz aqui. Desde a primeira hora da organização fetal, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores dos mensageiros da providência divina. Então, a gente também não está sozinho, né? Esses mensageiros divinos estão nos ajudando na estruturação do nosso corpo. E quando isso começa, né? Primeira hora da organização. Então, se a gente for no Principiante Espírita, questão 116, lá diz que como e em que momento se inicia a união da alma com o corpo? Desde a concepção. Então, no momento que o espermatozoide grudou, já ligou. E aí é feito, então, um cordão fluídico que nunca mais se desfará, a não ser na morte.
Então, nós estamos nesse processo, pessoal, desde que fundiu o espermatozoide com a célula, isso aí é irreversível, né? Ele está unido por esse cordão fluídico. Continua Emmanuel. Trazendo com... isso é continuado nas questões aqui do Livro dos Espíritos, 344 e 345. Trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, segundo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo, no solo do tempo, o espírito incorpora aos moldes reduzidos do próprio ser as células do equipamento humano. Olha que coisa. Então, ele incorpora o molde reduzido que ele mesmo tem, que é o perispírito, que é o molde do espírito, do corpo espiritual. Ele incorpora aquilo nas células que começam a se desenvolver a partir do embrião, né? E aí eles associando a própria vida desde a vesícula germinal. Então, vesícula germinal, me demorei para entender o que é isso, é, na verdade, o núcleo da célula feminina, do óvulo, ou ócito, né? Então, o óvulo, todo o núcleo, o genoma dessa célula, o espírito se liga ali e já começa o processo encarnatório. Depois vem o espermatozoide complementando esse processo, né? Veja que coisa interessante. Depois, o espírito, amparado no colo materno, estrutura-se o corpo mediante as células referidas, ou seja, o óvulo que vai começando a se desenvolver, que, em se multiplicando ao redor da matriz espiritual, isso aqui me chamou muita atenção, né? Então, o espírito se reproduz ao redor da matriz espiritual, como a limalha de ferro sobre o ímã, não é? Pessoal, desculpa, mas acho que tem alguém com o microfone aberto, está fazendo um barulho. Se vocês puderem fechar o microfone, eu agradeço. Então, é como se fosse a limalha de ferro, ou seja, aquelas células, aquela matéria orgânica, matéria do corpo, começa a se estruturar ao redor do corpo espiritual, como que o ímã faz com a limalha de ferro, né? Então, eu trouxe aqui uma demonstração. Então, isso aqui é um vidro, né, pessoal? Aqui é a limalha de ferro e aqui é um ímã. Veja que ela se estrutura em ondas. E, na verdade, em campos eletromagnéticos ela se estrutura. E estes campos eletromagnéticos é uma analogia que Emmanuel fez para a estruturação do corpo espiritual. Então, aquelas células vão tomando as posições corretas, né? Estruturando o tubo neural, o mesoderma, como ele diz aqui, ó, formam a princípio os folhetos blastodérmicos, que são os nomes técnicos aqui dessas camadas do embrião, que se derivam o tubo do intestino, o tubo nervoso, a pele, que é o tecido cutâneo, os ossos, os músculos, os vasos. Veja que interessante. Então, para que se forme esse corpo, o molde espiritual é dado como ímã. Olha que coisa bonita que fala Emmanuel aqui, né? E em breve, antevendo o desenvolvimento espontâneo, então existe também uma questão do próprio corpo, que ele tem a genética dele, então existe uma espontaneidade do processo, acha-se o espírito materializado na arena física, manifestando-se pelo veículo carnal que o exprime. Então, em pouco tempo, formou o corpo, né, na arena física. E este veículo, constituído por bilhões de células, ou individualizações microscópicas. Isso aqui eu achei muito interessante. Então, Emmanuel considera cada célula um indivíduo, né? Então, a célula é uma individualização microscópica, que se ajusta aos tecidos sutis da alma. Cada célula nossa está ajustada ao tecido espiritual que nos é próprio, como aquela ideia do ímã, partilhando a natureza eletromagnética. Lembra uma piscina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais. Então, os tecidos sutis da alma vão se ajustando, ou as células vão se ajustando aos tecidos sutis da alma, né? E partilhando com a alma a sua natureza eletromagnética, né? E como se fosse uma oficina completa, com bilhões de motores. E esses motores são movidos pelas
manifestações, oscilações eletromagnéticas. E para mim, quando eu penso em motor, eu penso no seguinte: ele funciona independente, não é isso? Então, um motor, ele funciona de forma independente desde que haja uma fonte de energia. E qual é a energia para essa vida? De onde vem a energia desse motor? Ela vem do espírito, ela vem da mente nossa, né? Tudo bem, Cris? Eu estou ouvindo muito som da gente querendo entrar na sala. Você está deixando Não, estou deixando sim. A Cris veio ver aqui se o pessoal está entrando. Eu não consigo. Eu tô, depois eu vou ver isso com você, mas eu estou deixando. Obrigado, Cris. E aí, então, estes motores nos dão a referência de que a célula é um pouco independente. Ela precisa de uma fonte de energia, mas com a fonte de energia ela roda sozinha. Eu achei isso muito interessante. E aí ela também emite irradiações próprias. Cada célula nossa emite sua irradiação, né? Num comprimento de onda específico. E, ao mesmo tempo, esta célula assimila. Então, ela emite e assimila ondas eletromagnéticas, né? E tudo isso tem um único diretor, que é a mente. E oscilações eletromagnéticas é um termo complexo que Emmanuel traz para quem não é físico ou quem não é entendido de eletricidade, né? Um engenheiro elétrico, por exemplo. Então, oscilações eletromagnéticas são oscilações do campo elétrico de um capacitor e de um indutor, né? Então, eu coloquei aqui assim, ó, o capacitor, ele armazena energia eletrostática e o indutor, ele armazena energia através de um campo magnético. Então, na nossa célula, existem estruturas, a gente acredita que a membrana celular seja um capacitor e talvez esse indutor, essa coisa aqui, seja o próprio centríolo, que nós vamos mostrar uma foto deles mais adiante. Mas existem estruturas que correspondem à utilização dessa onda eletromagnética que sai do nosso espírito e chega na nossa célula. Olha que coisa incrível, né? E desde a fase embrionária do instrumento em que se manifestará no mundo, o espírito nele plasma os reflexos que lhe são próprios. Então, nós vamos colocando lá, plasmando, materializando o que nós somos, né? Então, aqui um exemplo da formação desde o óvulo até um feto, né? Nós vamos influenciando tudo isso como a limalha de ferro que se reúne ao redor do ímã, né? Que a gente já tinha mostrado, aqui uma outra foto, mostrando os campos eletromagnéticos que ordenam a deposição da limalha de ferro. Então, o nosso campo eletromagnético perispiritual ordena a organização das nossas células e assim forma-se o nosso corpo. Criaturas existem tão conturbadas além do túmulo que os problemas decorrentes do suicídio e do homicídio, né, com problemas do homicídio, suicídio, delinquência e viciação, que trazidas ao renascimento demonstram de imediato os mais dolorosos desequilíbrios pela disfunção vibratória que cataloga nos quadros da patologia celular. Então, o que ele está dizendo é que, em algumas situações, o perispírito ele é tão desorganizado, porque a mente do espírito é tão desorganizado, e ele deu alguns exemplos disso, né? Espíritos que se suicidaram, que tiveram muitos homicídios que praticaram, então desestruturaram a sua mente e o seu perispírito, que eram delinquentes, que estavam presos em vícios de diferentes ordens, né? Desde vícios sexuais, vícios morais, vícios do mando, vícios da cobiça, até vícios materiais, né? De álcool, drogas. Então, condições muito graves do perispírito fazem com que, às vezes, ele não consiga ter essa organização que vai fazer a deposição dessas células, como aqui na foto do ímã, né? Então, há uma deterioração desse embrião, na morte desse embrião e das células dele, quase que de imediato, e há uma interrupção do desenvolvimento do corpo, né? Um aborto. As enfermidades congênitas nada mais são do que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito, reclamando-nos a interferência, a internação na esfera física. Olha que interessante. Então, essas malformações têm uma relação de ser reflexos do que fizemos que não foi muito bom. E essa situação reclama a necessidade de nos internarmos na esfera física, ou seja, de virmos a um corpo, né? E essa internação, ela serve aqui, ó, de curto prazo, às vezes, ela dura pouco tempo, ela não se completa,
para tratamento de uma desarmonia. Então, daqui nós vemos o corpo como algo que nos purifica, a estruturação orgânica favorecendo a reestruturação dos tecidos sutis da alma do espírito. E para exemplificar isso, não sei se vocês já leram esse livro, chama-se Ícaro Redimido, ele fala das reencarnações de Santos Dumont. Então, aqui eu resumi dizendo assim, ó, a internação no corpo pelo renascimento permite o escoamento de culpas e débitos, com o restabelecimento da mente e dos tecidos sutis do espírito. Então, nós sabemos que Santos Dumont se suicidou e ele ficou muitas décadas no plano espiritual inconsciente, até que ele começou a sofrer um processo de desestruturação perispiritual e ele começou a se tornar um ovoide, ou seja, ele perder a forma humana. Os espíritos que o acodem se penalizam disso, fazem todo um tratamento nele, mas dizem para ele reverter esse quadro somente no renascimento. E eles procuram, então, uma pessoa e eles encontram uma prostituta, né? Uma pessoa que vai ter um filho, assim, de uma forma não planejada, numa situação bem difícil, mas eles vinculam o espírito do Santos Dumont ali. E ela realmente tem um feto que não desenvolve, que há um aborto, mas aquilo já ajuda o Santos Dumont a se organizar e reestruturar os tecidos sutis do seu perispírito. Então, quem quiser ver um exemplo disso que Emmanuel está falando, encontra nesse livro Ícaro Redimido, bem interessante. Por quê, né, gente? A gente sabe, né, segundo André Luiz nos disse, que nós temos várias camadas do nosso corpo espiritual. Então, o espírito em si, ele é imaterial e dele irradia de início o campo mental. Do campo mental sai o perispírito propriamente dito, que é o que vemos no plano espiritual com todos os chakras de força. E do perispírito, quando encarnado, existe o duplo etéreo, que é onde sai o ectoplasma para as funções mediúnicas, e esse duplo etéreo ele faz a ligação direta entre o perispírito e o corpo. Então, todas essas camadas acabam sofrendo desarmonia quando o espírito tem um profundo desequilíbrio na mente, né, de culpas e assim por diante. E, então, essa é uma situação que ele coloca, da não desenvolvimento por causa dessas situações todas. E ele continua dizendo, surge, porém, outras cambiantes, outras variáveis dos reflexos do passado na existência do corpo. Então, mesmo se aquilo não se a gente consegue passar dessa fase e estruturar bem o nosso corpo, surgem outros reflexos, né? Cambiante é o que promove ou passa por mudanças, alterações. Então, causas amargas de mutilações e doenças são guardadas na profundez do nosso campo espiritual, né? Então, a gente tem lá naquele corpo mental, as causas desses problemas estão lá guardadas, né? E acalentadas, né? Que significa chegar a si, tomar nos braços, aconchegar, né? E elas são acalentadas por nós mesmos, né, do nosso campo espiritual, como sementes de agressivo espinheiro, que nós mesmos acalentávamos no obscuro terreno da culpa disfarçada e dos remorsos ocultos. Então, aqui me chamou a atenção essas duas situações, as culpas e os remorsos. Nós temos que nos livrar delas, pois eles são como sementes de um espinheiro que nós aconchegamos, acalentamos nos tecidos profundos do nosso espírito. E quando elas vêm à tona, elas causam distúrbios no nosso corpo, seja na formação ou na manutenção, porque nós dissemos que não é só a formação, a manutenção do corpo também depende dessas energias que as eletromagnéticas que a célula, como motores infinitesimais, recebem da mente encarnada, né? Então, ele está dizendo que existem situações lá da nossa mente que transpassam os corpos espirituais, né, o mental, o perispírito, e ela vai se manifestar em algum momento da nossa existência em doenças e situações desagradáveis do corpo, né? E aí ele diz, então, que são plantações de tempo certo, ou seja, elas vão ter seu momento de frutificar e serão frutos amargos, que a lei de ação e reação governa. Hoje nós encontramos algumas pessoas
né, querendo reformar o espiritismo e dizendo de a lei de ação e reação, mas isso existe no próprio principiante espírita, e aqui nós vemos Emmanuel reafirmando isso, né? Então nós temos a reação das coisas que praticamos, a colheita do que fizemos, né? E ela sempre segue com precisão. E aqui então Emmanuel ele traz assim uma explicação do porquê às vezes, mesmo após termos estruturado o nosso corpo, em algum momento surgem esses desequilíbrios. Então, muitas vezes, é por isso que muitas vezes, consoante os programas traçados antes do berço, na pauta da dívida e do resgate, então, veja, são programas que já vinham estabelecidos antes, né? Na dívida e no resgate. Dívida é obrigação moral contraída e resgate é a quantia paga para se libertar daquela dívida. Por isso que ele pôs a combinação. Então, o que eu fiz e como eu vou redimir, como eu vou corrigir. Então, a criatura é visitada por estranhas provações, em plena prosperidade material, ou por desastres fisiológicos de comovente expressão. Então, estranhas provocações, então, depressões, tristezas, né, ansiedades, né, e desastres fisiológicos comoventes, são doenças, né, câncer, distúrbios no coração, várias coisas que a gente pode imaginar que o nosso corpo venha a padecer. E a gente não pode culpar o corpo, porque o corpo é um reflexo do espírito. Então, nós moldamos aquela estrutura, nós coordenamos aquelas células, nós mantemos aquelas células com base na nossa mente. Tudo isso mostra a importância da gente ter estudo e refazer os nossos padrões vibratórios. Mas, né, pessoal, a justiça divina não é olho por olho. Isso era Moisés. Olho por olho é coisa de Moisés, não é que agora eu fiz, vou pagar, fiz, vou pagar. Então, o que a gente vê aqui? Contudo, é imperioso lembrar que os reflexos geram reflexos. Né? Reflexos geram reflexos. E que não há pagamento sem justos atenuantes. Quando eu li isso a primeira vez, pensei, sem justo merecimento. Mas não é isso. Atenuantes. Então, na justiça divina existe o perdão, existe a minimização das coisas e nós sempre podemos trabalhar em vez de sofrer. A gente pode pagar trabalhando, mas para que haja a atenuação, o que é necessário? O servidor que se revela amigo da solução dos próprios débitos. Então eu pergunto, será que nós somos amigos da solução dos nossos próprios débitos? Então, se a gente mantém-se no vício, no orgulho, na vaidade, na indiferença, não expõe o nosso coração ao amor ao próximo, não exerce a compreensão, então nós não estamos amigos da solução, né? Então é por isso que aí vem os distúrbios. E para exemplificar isso, eu vou trazer um caso bem interessante de ação e reação. E no capítulo 16, Silas leva André Luiz a conhecer Adelino Correia. Ele chama aí de o irmão da fraternidade pura. E quando André Luiz chega, Adelino, ele revelava então uma doença de pele bastante grave. Ele tinha uma faixa de eczema vermelha, que saía sangue às vezes, né? Em várias áreas do corpo, né? Que ele mostrava como está aqui, né? Na cabeça, nos ouvidos, na face. E aí Silas conta para André Luiz que Adelino ele era filho bastardo de um senhor que chamava Martim Gaspar, uma escrava. E o Martim tinha tido várias filhas ilegítimas com escravas, e ele matava esses filhos, ele não tinha interesse, mas ele se afeiçoou muito por Adelino, e ele adotou Adelino como filho. E ele deu a educação para Adelino como filho, inclusive passou a herança para ele. E mais tarde, quando Adelino já era jovem, o Martim se casou com Maria Emília. E Maria Emília era mais da idade do Adelino, e o pai era mais velho. E o que o Adelino fez? Ele não se conformou, mesmo com todo o amor que o pai deu para ele, e sendo filho de escrava, ele preferiu matar o pai. Então, ele entrou numa situação onde ele, com Antônio e Lucídio, eles queimaram o pai vivo, né? E foi assim horrível. E aí isso depois gerou um processo de culpa em Adelino muito forte,
né? E o pai dele se sentiu traído porque ele gostava e tratava bem o Adelino, e aí brechas mentais de remorso e de arrependimento tardio, né, surgiram em Adelino, e ele foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir dominado por chamas torturantes. Então, ocorreu no plano espiritual dele ser hipnotizado pelo processo de culpa e remorso, por isso a gente falou antes, culpa e remorso, a gente tem que resolver isso e se livrar disso, né? E ele acabou sendo hipnotizado e ele se sentia pegando fogo no plano espiritual, né? E isso ficou fixado no tecido mental de Adelino, mesmo ele sendo socorrido e ficado um tempo em recuperação. O que aconteceu? Quando ele retornou à carne, ele trouxe essa situação que manifestava-se naquela doença de pele. Então, ele foi atirado na próxima reencarnação a imensas dificuldades materiais, ele ficou órfão, então ele não mereceu um pai amoroso, né? E só que ele trilhou nessa encarnação o caminho da simplicidade e da renúncia. E ele modificou as impressões dos companheiros. Quando ele foi localizado na encarnação, os inimigos vieram ao redor dele. Só que como ele tinha realmente se transformado no plano espiritual, ele era outro, ele começou a atuar de uma forma diferente. Ele era caridoso, materialmente e moralmente humilde, e os próprios desafetos dele, os obsessores, que ele observava os novos exemplos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos. Então, não é que Deus resolveu proteger o Adelino, ele desarmou os inimigos, revelando para eles amor, trabalho, dedicação ao próximo, né? E ele ajudou o outro, ele desbastou, ele reduziu dia a dia o seu montante de débitos para a misericórdia, porque o Pai permite, olha que bonito isso, que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança. Sempre que nos vem oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Então, como os espíritos que tinham dívida, que receberam a má influência dele, viam ele fazendo o bem aos outros, eles mesmos se sentiram desarmados, foram perdoando, e a dívida de Adelino foi sendo paga dessa forma, né? Ele atraiu, veja só, nessa encarnação, ele atraiu para si a filha que era a ex-esposa do pai dele, né, que ele casou, como filha de carne. E ele recolheu como filho adotivo o Antônio e o Lucídio, que ele tinham ajudado ele a matar o pai dele. Então, ele já tinha 3 crianças e a mulher dele o havia abandonado, né? E ele cuidava deles. E aí, o Silas coloca um ponto interessante que eu trouxe aqui. Olha, se ele tivesse cerrado a porta ao coração dos meninos infelizes, né, o Antônio e o Lucídio, ele teria a opção de fazer isso, não ajudá-los, mas ele teria adiado em séculos o resgate para com aqueles espíritos. Veja que coisa interessante, né? E a moléstia, a doença de pele que ele tinha, em face da dívida em que ele se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos lustros, durante muitas décadas. Mas, pelos méritos que ele veio adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar. Então, veja qual é a medida da redução da doença. Foi ele continuar podendo trabalhar e aprender. Que nós estamos aqui na Terra não é para sofrer, é para trabalhar e aprender. Então, a doença dele foi grandemente minimizada pelo trabalho que ele fez, né? Então, ele granjeou a aventura de continuar a servir. E ele atuava diariamente, ele distribuía dinheiro, trabalhava no centro espírita, né? Num concurso espontâneo do bem. E aí, em um momento de uma beleza muito grande nesse capítulo, o Adelino, um dia, ele escuta a noite baterem na porta, ele sai e encontra um nenê. E quando ele se ajoelha, era o pai dele, que voltou como um filho ilegítimo, né, na raça negra que ele menosprezava tanto, né? E aí ele escutou o mentor dizendo no ouvido espiritual dele: Adelino, eis o pai ofendido que, enjeitado pelo coração materna, que ainda não mereceu, vem ao encontro do filho regenerado. Então é de uma beleza muito grande, e a gente vê que quando Emmanuel diz que a justiça divina sempre é misericordiosa, nós podemos mudar a situação. Mas a gente também vê nesse exemplo que o desequilíbrio profundo
mente de Adelino estruturou no campo celular uma doença de pele que mimetizava, imitava, parecia ele estar sendo queimado em chamas, né? Muito interessante esse capítulo para a gente entender o que o Emmanuel quer dizer aqui. E aí ele continua dizendo que a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. É o que aconteceu com Adelino, né? De vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos. Olha, prática simples e infatigável. Então, eu não preciso, pessoal, criar uma coisa megalomaníaca. Eu não vou criar uma ONG, vou fazer uma creche, um asilo. Não, visite um asilo, visite uma creche, faça coisas simples, mas faça constantemente, infatigável. Ou seja, você está trabalhando ali, né? Isso modifica a rota do destino. Olha que coisa bonita, né? Porque se o pensamento é claro e correto, ele vai alimentar as células corporais e elas vão ser motores que irradiam luz, né? E elas vão receber essa influência eletromagnética correta, né? Então, isso é muito importante, né? Então, implica em pensamento claro com ação edificante. Então, eu tenho que ler, estudar, modificar meu modo de pensar e fazer. Eu tenho que estar na prática, não só na teoria. Então, eu tenho que associar esses dois. É o que fazia Adelino. Isso interfere nas funções celulares e nos eventos humanos. Olha que bonito. Não só nas funções celulares, porque as células vão estar melhores e mais saudáveis, quanto nos eventos humanos. E era o que acontecia com Adelino, porque ele era cercado de amigos. E mesmo uma provável penúria material dele, ela não conseguiu se manifestar. Por quê? Porque o Adelino, ele recebia muita ajuda de pessoas que se sentiam atraídas e conviver com ele para fazer o bem, né? E tem alguém que está sem querer colocando um monte de setinha verde aí, pessoal, nos slides, viu? Alguém clicou na canetinha aí do celular, eu não sei como desabilitar isso. Atraindo em nosso favor, por reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz, apoio, segundo a lei do trabalho. Olha que coisa bonita, tá? E como agora a mente faz isso, né? Então, nós podemos fazer tudo isso, gente. O nosso corpo pode receber de nós tudo isso. E como que a gente pode fazer isso aqui, né? Então, eu fui buscar em Evolução em Dois Mundos até por uma sugestão da minha sogra, Dona Ivene, ela que me passou esse material. Então, esse é um livro bastante difícil de nós lermos, né? E ele diz o seguinte lá, no capítulo 7, chama Evolução e Hereditariedade. Ele diz dos fatores da hereditariedade. Então, ele diz que através do centro celular, ou centríolo, que a gente usa hoje, é uma parte da célula, é uma organela da célula, uma parte microscópica dentro da nossa célula, ele é o ponto em que se verifica o impulso mental de natureza eletromagnética, né, para que haja o movimento dos cromossomos. Então, o centríolo, ele dá estrutura na célula. E ele, segundo André Luiz, é um ponto principal onde essa energia eletromagnética da nossa mente se manifesta dentro da nossa célula. Você lembra que a gente tinha falado do centríolo? Talvez a própria membrana celular, que é um capacitor biológico, também tem a ver com energia eletrostática, né? E o centríolo, ele é formado de uma proteína especial que se chama tubulina. E ele é parte... E as desestruturações dessa tubulina, elas estão fortemente implicadas hoje na doença de Alzheimer. Quem quiser ler, veja aqui, né, nessa referência. Então, veja como que é interessante esse processo. E aí, continuando em hereditariedade e conduta, ele diz que o corpo herda naturalmente do corpo, segundo a disponibilidade da mente que se ajusta a outras mentes. Então, o corpo vem do corpo, ou seja, todo o material genético que a gente recebeu dos nossos pais, né, nos cromossomos que eles nos dão. Mas ele se ajusta à mente. E a nossa mente, também está ligada a muitas outras mentes. Então, a gente já falou do princípio da ressonância, né, que a gente já trabalhou isso, né, da associação, acho que foi o capítulo 8, se não me engano, que é muito importante também, dentro da afinidade. E aí a hereditariedade relativa, mais compulsória, lhe trará o corpo físico de que necessita.
Então, a hereditariedade ela é relativa. Veja que é interessante. Ela também não é totalmente absoluta, mas ela é compulsória. Muitas vezes a gente não consegue se livrar dela, porque é a lei de ação e reação, de causa e efeito. Lhe trará o corpo físico de que necessita em determinada encarnação, não lhe sendo possível alterar o plano de serviço que mereceu ou que foi incumbido, ou seja, aquilo que me foi passado para fazer ou aquilo que eu mereço dentro das limitações que eu tenho. No entanto, como nada é definitivo, pode, pela própria conduta feliz ou infeliz, né, o caso do Adelino, acentuar ou esbater, diminuir a coloração dos programas que lhe indicam a rota. Foi o que a Adelino fez, através dos, olha que isso aqui é difícil, né, bióforos ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma. Então, nós temos unidades de força que vão atuar lá no citoplasma, elas saem da nossa mente e elas vão para a nossa célula. E, consequentemente, sobre todo o nosso corpo, né? Então, esses são os microtúbulos, pessoal, eles são proteínas complexas que são alinhadas em forma de tubinhos, né? E eles podem mudar a sua configuração, hoje a gente sabe. E acredita-se, né, que esses eventos de ligação possam ocorrer numa dimensão macro, ou seja, macroscópica, material mesmo, que são as próprias estruturas celulares. Então, ele faz parte da divisão celular, da estrutura da célula, ou uma diminuição quântica, onde estaria ele recebendo influências eletromagnéticas do pensamento, né? Então, é um processo pelo qual o que pensamos vai plasmar todas as ações do nosso corpo e, consequentemente, o nosso comportamento. Então, está couro, mas é corpo, tá? Então, esse processo dos microtúbulos, ele acaba plasmando o nosso corpo, a nossa ação e o nosso próprio comportamento. E aí, quem trouxe isso, em grande parte, são esses dois autores, Hammerhoff e Penrose, nessa publicação mais antiga, mas eles têm muitas outras publicações. Como isso é em inglês, se alguém achar legal, é difícil entender isso, mas vocês podem pegar esse trabalho aqui, ó, Uma revisão da teoria quântica da consciência. Isso aqui é em português, é de um autor brasileiro. Mas quem falou em microtúbulo primeiro desse pessoal foi quem? André Luiz. Então, ele já tinha dito que o microtúbulo é o local onde se insere, se manifesta o pensamento. Isso ele falou em 1858, muito tempo antes desse pessoal aqui. Né? 1958. Desculpa, muito tempo antes desse pessoal aqui. E também, além do centríolo, a própria membrana celular tem um papel. E aí eu peguei de novo do Nivênia esse livro que ela leu e achou muito interessante, do Bruce Lipton, que fala do papel da membrana celular, o Magic Membrane. Então, ele brinca, né, que membrane, brain é cérebro, né, como se fosse um cérebro. Então, ela faz a continuidade do meio intracelular e do meio externo, e a ligação entre o que tem dentro e fora da célula é feita por proteínas especiais, que chamam proteínas integrais da membrana. Então, essas proteínas fazem a ligação do que está dentro e do que está fora, né? E segundo o Bruce Lipton, essas PINs, ou proteínas integrais de membrana, elas captam sinais físicos de campo e sinais físicos e campos de energia, como luz, cor e pensamento. Então, para Lipton, a célula capta o nosso pensamento. E ele não é um autor ele se tornou espiritualista, mas ele chegou nesse caminho estudando a matéria, estudando a própria membrana celular. E também existem as pins executoras. Então, tem as receptoras que captam isso, inclusive pensamento, cor, energia, além das coisas físicas, composição química da água, do que está ao redor da célula. E as pins executoras, que fazem a ativação de genes, e com isso ela consegue modular a célula, a atividade celular. Então, funções celulares sendo geradas por uma interação com o ambiente e não somente pelo código genético, o que remete a uma coisa muito importante hoje que na ciência da genética atual, que é a epigenética. Então, epigenética, pessoal, são mudanças genéticas que são herdáveis, ou seja, eu posso transmitir para os meus filhos, mas elas não alteram a sequência de DNA. Então, não é igual a gente pensa lá antigamente, a gente achava antigamente que para mudar a genética tinha que mudar o gene.
Então, tirar um por outro, colocar uma coisa a mais, quebrar. Então, a epigenética veio a mostrar que, muitas vezes, sem mudar a sequência dos genes, eu mudo qual gene eu uso, qual eu não uso. Os que eles chamam expressam e os que não se expressam. Então, que tipo de estrutura e corpo eu vou ter tem a ver com isso, né? Então, e outra coisa importante, que isso aqui é da genética atual, ciência, né? Não é espírita. Ele não é restrito a uma fase específica, por exemplo, durante o crescimento embrionário, durante a formação do óvulo. Eles ocorrem desde a fecundação e continuam durante toda a vida. Então, nós mudamos a expressão genética e o tipo de coisas que as nossas células fazem pela epigenética na vida inteira que nós temos, né? E aí eu vou mostrar um exemplo que me chamou muito a atenção desses dois ratinhos aqui. Então, isso aqui eu tirei dessa publicação, está bem pequeno, mas vai estar no site, quem quiser pegar pode ler isso aqui em português, onde esse é da Universidade Federal de São Carlos, então a pessoa fez uma revisão dessas teorias todas, e ela traz isso aqui. Então, isso aqui é um ratinho que foi criado por uma mãe solícita, uma mãe que amamentava direitinho, que cuidava, que o protegia. E um outro ratinho, ele é criado por uma má mãe ou sem a mãe, ou seja, eles criavam uma perturbação e ele não recebia um bom cuidado materno. Esse ratinho aqui, olha, ele fez, ele mudou a epigenética dele para ele tiver baixa produção desses hormônios aqui. Esses hormônios, eles vão estimular o estresse. Então, não precisamos nem falar o nome deles, tá? Esses hormônios aqui vão gerar cortisol e estresse. E esse ratinho aqui, ó, que ele tinha ausência da mãe, houve a mudança epigenética no DNA dele, né, para produzir glicocorticoide, que é um hormônio do estresse. Então, o cérebro dele produzia esse RH, que depois produziu a CTH, e ele produzia um monte de hormônio do estresse. E aí, quando eu vi isso, eu me perguntei, né, se a falta da mãe ou do seu afeto afeta a epigenética de um ratinho, gerando filhotes que produzem elevada concentração de hormônio do estresse, e são ratinhos que são menos sociáveis, mais agressivos, né? Imagina o que poderá ocorrer no ser humano, no desenvolvimento de seu corpo, sob a influência de amor, proteção, bons exemplos, disciplina, fé, ou violência, abandono, maus exemplos, raiva. Então, nós programamos a nossa célula por um período de vida. E essa programação que começa no útero, ela ocorre a vida inteira. Como fala aqui, ó, acontece durante toda a vida. E aí, essas células são programadas por nós para serem de formas melhores ou piores. Vejo aqui um exemplo no ratinho, muito palpável disso, né? Então, essa questão do nosso corpo, ela é muito importante. Tá? E, para finalizar, né, a gente ficou em muita coisa complexa. Eu vou trazer uma mensagem mais consoladora de Emmanuel no livro Família, mas eu quero só resumir. Então, essa questão da ligação nossa com o nosso corpo começa lá no óvulo, né, no material genético dele. E ela se prolonga por toda a nossa existência. Quando a mente do espírito é muito desequilibrada, não há nem a formação completa ou de um nenê viável e ao aborto. E isso é uma questão importante para purificar e recompor os tecidos espirituais de alguns espíritos muito desestruturados. Numa segunda situação, pode nascer um nenê viável com uma má formação. Então, aquilo é como ele organizou dentro do seu campo mental, eletromagnético, como a limalha de ferro se organizou ao redor do ímã, né? A gente lembra? E aí aquilo gerou fatores também. E outra situação é quando nada disso ocorre e a gente se torna um adulto, mas a gente traz as sementes dos desequilíbrios, aqueles espinheiros acalentados, né? Da culpa, do remorso, que emergem em algum momento como doença. E todos esses fatores epigenéticos que a gente acrescentou aqui no final vêm explicar e mostrar o caminho da ciência espírita.
E a gente é muito pioneiro em termos de ciência espírita, porque isso foi em 1958 que a André Luiz já trouxe toda essa questão aqui, né? Mas, no Família, em vez de eu procurar um texto que nos falasse novamente do corpo, como eu achei que Emmanuel foi muito até profundo, né, pessoal? Falou muito do corpo. Eu trouxe outro aspecto muito importante de quando a gente embarca no corpo. A gente é inquilino desse corpo, né? Como disse Emmanuel, que nesse livro Família é lição do esquecimento. Olha que bonito Emmanuel diz. Não fosse o ouvido, ou seja, o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma, ele assegura o refazimento da alma, o esquecimento. Na reencarnação, ou seja, esse é um outro benefício que o nosso corpo nos dá, o esquecimento. Segundo a misericórdia do Senhor que lhe orienta a reta justiça, de certo teríamos no mundo, ao invés de escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras a se digladiarem indefinidamente. Então, se não fosse o esquecimento, isso aqui seria um local onde todos estaríamos brigando, se digladiando indefinidamente. E é a misericórdia de Deus que faz com que, ao reencarnarmos, esqueçamos. Isso é uma outra coisa que o corpo nos dá. Não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre, o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório, angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. A divina bondade, contudo, em cada romagem, ou seja, em cada encarnação que fazemos no campo do mundo, confere no corpo físico o arado novo suscetível de valorizar-lhe a replantação do destino. Então, o corpo é o nosso arado, é o nosso instrumento, com o qual iremos replantar, porque já plantamos, mas plantamos errado ou coisas que não deveríamos. Agora vamos plantar as coisas certas, né? Em rumo ao porvir. De existência a existência, o Senhor vela-nos caridosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões em laços divinos, né? Então, a cada existência, o Senhor vela-nos, ele põe um véu e ele esconde a nossa memória, cuidadosamente, a fim de que nós metamorfoseemos, transformemos em espinhos e flores, aversões em laços divinos, né? E a gente faz isso onde? Principalmente na família. É na família onde nós vamos fazer isso com mais intensidade, mas é também no meio de trabalho e com as pessoas que convivem conosco. O Pai, no entanto, com semelhante medida, não somente nos ampara com a providencial anestesia das chagas anteriores, em favor de nosso êxito em novos compromissos. Com essa dádiva, ele que nos reforma o empréstimo do desejo de trabalho, de experiência a experiência, nos induz à verdadeira fraternidade, para o esquecimento de nossas recíprocas dia a dia. Então, com isso do esquecimento, não só ele nos ampara e nos anestesia aquilo que para nós seria muito difícil lembrar, ou se eu convivo dentro do lar com pessoas com as quais eu tive grandes problemas, seria muito difícil, lembrando esses problemas, a gente conseguir uma convivência harmônica, né? Então, além disso, ele nos empresta, pelo ensejo do trabalho, pela nova experiência, a condição de estabelecermos a verdadeira fraternidade. Aprendamos a olvidar, ou seja, de nossa parte, também vamos aprender a esquecer. Esquecer as úlceras, ou seja, as feridas, as cicatrizes, as deformidades, os defeitos do irmão de jornada. Se nos propomos efetivamente avançar para diante em busca de renovadores caminhos. E é por isso que comentar o mal, julgar as pessoas, não é bom, porque no momento que eu estou comentando, julgando, eu estou relembrando, não estou olvidando, não estou esquecendo. Estou me preocupando com o mal, fixando-me no mal.
Cada dia é como que a reencarnação da oportunidade. Então, ele também compara o esquecimento do dia. Dorme, esquece, levanta, faça de novo, né? Em que nos cabe aprender com o bem, redimindo o passado e elevando o presente, para que o nosso futuro não mais se obscureça. Nas tarefas de redenção, mais vale esquecer que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. O Senhor nos avalia os débitos, para que possamos nos avaliza, desculpa. Então ele nos avaliza, ou seja, ele nos dá um empréstimo, né? O avaliza, quem faz o avaliador é aquele que dá um empréstimo para que você continue fazendo as coisas, né? Para que possamos adquirir novos recursos destinados ao nosso próprio reajuste à frente da lei. Recordemos o exemplo do céu, destruindo os resíduos da atmosfera de sombra, que, em forma de lamentações e de queixas, emergem ainda à tona de nossa personalidade, derramando-se em angústias e doenças, através de pensamentos e de palavras, da voz e da atitude, né? Então, a gente tem que destruir tudo isso, né? Como foi o exemplo de Deus aqui do céu, né? E esquecer, não nos prendermos em lamentações, em queixas, né? Em angústias. Exaltemos o bem, dilatemo-lo e consagremo-lo nos melhores gestos, menores gestos e em nossas mínimas tarefas. A cada instante da vida, e somente assim, aprenderemos com o Senhor a olvidar a noite do pretérito, no rumo da alvorada que nos espera no fulgor do amanhã. Emmanuel, sempre muito bonito, né? E era isso, pessoal. Espero